que fala sobre... Perdi o capítulo agora. Ali onde está marcado. Vou pegar o início do capítulo. Preto Velho ao pé da cruz, o que é um cruzeiro das santas almas. Então, é comum nos terreiros ter um ponto de força chamado Cruzeiro das Almas. As características deste ponto de força é uma cruz diretamente posicionada na terra, ou fincada na terra, e dependendo da casa, essa terra pode ser de areia, pode ser terra do cemitério, ou pode ser uma terra de formigueiro ou de cupim. Pessoal, não se assustem, não é terra de sepultura. A Umbanda, ela não profana nenhum túmulo. O que acontece no cemitério? O cemitério é um local sagrado, tanto é que ele é chamado de campo sagrado. O que acontece lá? Lá é um local onde tem muitas orações, se fazem muitas rezas para aqueles que partiram, são as nossas últimas homenagens para aqueles que nós amamos e que se foram para o outro plano. Ou quando bate a saudade, muitos vão no cemitério fazer as suas orações, lá onde ele está, né? Entre aspas, né? Onde foi deixado pela última vez. Então é feito orações, é acendido velas. Então, na verdade, é um campo santo, onde é um local de muita paz, muita quietude. E essa terra é tirada desse local. Pode ser de um jardim, pode ser de qualquer outro, mas não é de nenhum túmulo. Então, a terra que compõe esse chão sagrado, né, aos sepulcros, a terra é um elemento natural consagrado e regido por um mulu. Para quem não sabe, o mulu é este aqui, que está coberto com a palha da costa. Ele também é chamado de Senhor das Passagens, que é ele que faz todas as passagens nossas, tanto do plano material para o plano físico, para o plano oculto, para o plano astral, ou aquelas passagens internas que nós precisamos fazer, deixar uma fraqueza nossa de lado e fortalecer uma virtude. Geralmente, quando nós passamos por uma doença, seja ela qual for, que nos atinge, e quando nós conseguimos passar por essa doença, nós saímos mais fortalecidos. É o mulu vibrando em todos esses momentos. Então, a terra é o elemento de mulu, tá? É o regente senhor da terra. É um elemento telúrico que serve como desintegrador por natureza. Nós sabemos que nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. E ao mesmo tempo a terra serve como decantador para os espíritos socorridos que precisam do magnetismo telúrico da terra para absorverem as energias balsamizantes, recompondo seus corpos astrais chagados e ao mesmo tempo irão descarregar as energias enfermiças. Então tudo isso é o papel da terra, do elemento terra, elemento telúrico. A terra do formigueiro e a terra do cupinzeiro, ela tem como função de para-raio. Então ela vai atrair energias para aquela cruz, para aquele local, né? E das demandas contra aquele terreiro, desintegrando-as. No cemitério nós também encontramos uma cruz. Todo cemitério, na parte central dele, existe uma cruz, um cruzeiro, que a gente chama. E lá as pessoas podem acender as velas para aqueles que já morreram, que já fizeram essa passagem. Pode ser pessoas de outras localidades que vão ali e acendem uma vela. E lá também os terreiros, eles têm então o Cruzeiro das Almas, que é uma cruz simples, e pendendo sobre essa cruz tem a palha da costa, que simboliza um dos elementos de Omulu, e também o rosário de Nossa Senhora, lágrima de Nossa Senhora,
está ali, e destacando também uma cruz de metal. O Cruzeiro das Almas, como eu já falei, é um ponto de força coletivo. Então, o Cruzeiro das Almas não podemos fazer em casa, como eu já li na internet que o pessoal estava querendo fazer em casa, um ponto do Cruzeiro das Almas. Ali é uma passagem das almas. Então, imagina, é um ponto de força para o coletivo. Então, lá nesse Cruzeiro das Almas atuam as almas para as almas. Quais são as almas que atuam lá? Os pretos velhos, em primeiro lugar. Os pretos velhos são espíritos que já habitaram um corpo de carne em algum momento do tempo e que agora lá eles já estão, vamos dizer assim, liberados dos ciclos das reencarnações e estão lá por amor ao próximo. Mas não são só os pretos velhos. Os caboclos, os exus, as pombagiras, todos eles também têm alma, passaram por um corpo de carne. E o terreiro não é só pegar uma cruz, bom, agora eu vou colocar uma cruz ali na frente, vai ser o Cruzeiro das Almas, a Casa das Almas. Não é assim. A coisa tem fundamento, tem seriedade, né? Existem uns elementos fixos que são colocados ali, existem os outros elementos que variam, e isso é conforme o dirigente e conforme o que a espiritualidade passa para o dirigente. Então hoje o elemento vai ser tal, então lá vai ser colocado. Então isso é uma coisa que não é aberta, é particular de cada terreiro. E as entidades, os pretos velhos que trabalham no Cruzeiro das Almas, eles se utilizam do duplo desses elementos. Por exemplo, tem a vela, tem a água, tem outros fundamentos, e eles utilizam o duplo etérico desses elementos para socorrer as almas que ainda estão perdidas no tempo. E o dirigente, quando ele colocar o elemento ali, seja no momento que ele vai, vamos dizer, firmar a cruz, ou que são elementos que variam, dependendo do dia da gira, ele vai ter que firmar seu mental. Focar o pensamento para aquilo, para a caridade e para o coletivo. Ele não pode firmar por algo particular dele. Eu vou tirar as almas que estão me prejudicando no serviço. É coletivo, é caridade, é amor ao próximo. Porque senão ele vai estar sintonizando com outros tipos de espíritos que não são para a caridade. Em vez de melhorar, então vai piorar cada vez mais a vida. Então são firmados através de palavras propiciatórias, cânticos ou rezas, servindo de encantamentos mágicos, junto com a força mental do operador, do sacerdote. Não é um filho da casa. Ali a responsabilidade é do sacerdote. E aí ele vai fazer sintonia com aqueles espíritos que vão manipular o duplo desses elementos para socorrer aquelas almas perdidas no tempo. Essa cruz, ou Casa das Almas, ela se situa à direita. Geralmente quem entra no terreiro, à direita, no caso nós temos ali, que é uma pedra de ametista que simboliza. E é o local onde tem maior movimentação de encarnados e desencarnados. Quando vocês entram ali no portão, junto com aqueles que precisam ser esclarecidos, encaminhados ou devolvidos para a rua, vocês vêm, né, com um número, às vezes grande, de desencarnados. Então eles já são parados ali na casa do Cruzeiro das Almas. E não é porque que a casa está junto, vamos dizer assim, em paralelo, um trabalho paralelo com a tronqueira dos Exus, que é um suporte de trabalho para retenção, porque vem com vocês, com todos nós, trabalhadores também, espíritos renitentes, espíritos violentos, que se eles entrarem aqui, no abaçá, aqui dentro do espaço físico da casa, eles vão utilizar aquele médium que ele veio junto, que ele tem o ectoplasma e a força animal, para bagunçar a gira e fazer com que nada aconteça.
Então, os Cruzeiros das Almas já seguram esses espíritos renitentes lá. Eles não entram. Estão aqui com vocês aqueles que precisam ouvir a conversa. E vão entrar no Baçá aqueles que também precisam ouvir, ver o preto velho, ouvir a conversa entre o médium vibrado na sua entidade com o consulente. E aí ele vai ver que às vezes a culpa não é dele, é do encarnado. Então, assim, são todos os momentos que, quem sabe, a espiritualidade, onde é o grande. Então, essas almas perdidas, né, elas passam pela triagem, que elas vão ficar ou retidas lá, ou vão ser encaminhadas para outras instâncias no astral, ou para o Hospital Grande do Coração, dependendo do momento consensual de cada um, encarnados e desencarnados, porque muitas vezes o encarnado sai com o obsessor junto. Porque ambos precisam aprender ainda. Ambos não estão maduros para se dividir, cada um ir para a sua caminhada. O merecimento é também pesado e o entendimento de cada um. Então, à frente desses trabalhos, aos pés da cruz, estão os nossos pretos e brancos velhos. Que nós temos pretos velhos brancos também. Não só pretos velhos pretos. E nós temos que se acostumar com isso, com essa diferença. Não é porque vai se manifestar um preto velho branco que nós vamos dizer assim, não, isso aí é quiumba, não quero nem ouvir o que ele vai falar. Então nós temos que estar abertos, porque a Umbanda, ela abre a porta para todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados. Para todos que vêm aqui, nós não perguntamos qual é a religião, quais são os seus segmentos de vida. Nós recebemos de braços abertos. Então, aos pés da cruz, além dos pretos velhos pretos, nós temos os pretos velhos brancos. E também nós temos os pretos velhos crianças, também que eu fiquei sabendo hoje. São meninas que trabalham na forma de preto velho, mas meninas e meninos. Então, são os pais beneditos, pai Tomé, vovó Maria, mãe Maria, pai Joaquim, vovó Maria Redonda, vovó Maria Conga, pai José e tantos pais e vovós que trabalham na linha das almas. Eles são exímios espíritos que trabalham no acolhimento, recepção, preparação e encaminhamento das almas dos mortos, daqueles que cumpriram suas missões e também daqueles que se perderam na encarnação. Então eles estão desgarrados no caminho e estão lá os pretos velhos para orientar e encaminhar e tomar um novo rumo na vida deles. A parte teórica é essa. Agora eu quero contar um pouquinho da nossa história. Como é que chegou a cruz, o Cruzeiro das Almas aqui no nosso triângulo, na nossa choupaninha, que antigamente ela era choupana Caboclo-Peri e carinhosamente a gente chama ainda de choupana. Era uma imagem, um pensamento que não saía da cabeça, né, do nosso dirigente, a tal de cruz. E vai e volta, era cruz para lá e cruz para cá. E vai e volta, era cruz para cá e cruz para lá. Até que um dia apareceu um X de madeira. Não era uma cruz, era um X de madeira de lei. E aí o dirigente pediu para o médium poder trabalhar e formar uma cruz com as mesmas medidas da cruz que Ramatiz leva. Porque nós temos a orientação da espiritualidade, sim, nós somos abertos para todas as frentes de trabalho, que é uma característica de Ramatiz. Então foi tirado medidas, foram semanas que foi feito isso, lixado, cortado, passado cera de abelha para tapar os buracos. Foi um trabalho com muito amor e carinho. Enfim, foi entregue a cruz ao nosso dirigente encarnado espiritual e ele foi sendo consagrado, né, para que essa representação do Cruzeiro das Almas pudesse fazer o papel que deveria ser feito, que deve ser feito. Nas giras de Caboclo Exu,
a cruz sobe. Ela fica na parte mais alta do congado. Nas giras de pretos velhos, os bentos e as bentas, na linha das santas almas, a cruz desce, como está lá embaixo, e vocês vão ver. No primeira noite que foi colocada, que a cruz foi o primeiro trabalho, ao som com a voz de uma das médiuns, da Ivete, com cantigas calmas, sem atabaque, foram dispostos um número específico de velas, de 3 a 9, 7, 9, 5, ali. E cada vez que foram acendidas uma vela, na contraparte etérica, que isso eu estou falando na parte física, a cruz desceu embaixo do congá, e quem olha para cima vê a imagem de Jesus abençoando não só os pretos e as pretas que estão lá, não só os trabalhadores, mas aqueles que estão no outro plano vagando, aqueles encarnados que vêm pedindo uma ajuda, um auxílio. Então Jesus, com os braços estendidos para frente, estão abençoando todos. Quando começaram a acender as velas, uma por uma, lentamente, a contraparte etérica dessa cruz, que ela está firmada num umbral inferior, na escuridão e naquele local gélido, onde nós sabemos que tem muitos choros e ranger de dentes, essa luz foi aos poucos se iluminando, de baixo para cima, em cores azul índigo, roxo e diversos tons de roxo. Mas ela não ficou pequenininha, ela foi tomando uma proporção tão grande, porque ela precisava ser grande e iluminada, para que as almas sofridas pudessem visualizar como se fosse um farol que foi aceso na escuridão do umbral. Nós sabemos que as entidades não trabalham sozinhas. Não existe entidade que trabalhe sozinha. Aos pés daquela cruz estavam os pretos velhos, as almas santas. Mas ao redor, numa visão oculta daqueles que estavam sendo, vamos dizer, atraídos para a cruz, estavam os Exus, os caboclos, fazendo com que aquele trabalho fosse organizado, né, disciplinado, e que nada pudesse, vamos dizer, quebrar a harmonia ou, vamos dizer, o merecimento daqueles que estavam pedindo ajuda. Toda vez que qualquer um de nós disponibilizar um momento da nossa vida para caridade, seja ela qual for, pode ser uma palavra, uma ajuda material, mas que for de coração, não pretendendo algo de volta, como se agora eu vou estar melhor porque eu ajudei aquele. Não, uma caridade assim, onde está vibrando o amor incondicional. Com certeza Jesus está ali. Nosso amado Rabi está ali entre aqueles que estão fazendo essa caridade. Então, aos pés da cruz, lá no umbral, através de uma forma plasmada, e sabendo que a aura de Jesus ela é tão imensa que ela pode cobrir o planeta todo, Terra, da sua onipresença, que ele consegue ir a todos os planos, ele fortaleceu aquela cruz, iluminando mais, cada vez mais, e a sua imagem aparece no alto da cruz. Então é nesse momento que os espíritos, aqueles sofridos, ficam de joelho. Eles agradecem pela aquela imagem maravilhosa de Jesus no tempo que ele aqui esteve, com o seu sorriso, sua mansidão, a sua paz, e ele, como um dínamo de energia, condensou toda a energia dos encarnados e desencarnados, pretos velhos e caboclos, juntos com os encarnados, e distribuiu energias balsamizantes
curadoras. E assim como aconteceu há 2015 anos atrás, acontece cada vez que essa cruz é iluminada lá no umbral inferior. Os coxos andam, os cegos veem, as chagas são curadas, são fechadas, todos são amparados, porque o amor dele reflete em cada um daqueles que ali estão fazendo seu trabalho de caridade, querendo o melhor para o outro. E aí ratifica que nenhuma ovelha do aprisco do meu Pai será perdida. Isso ocorre no momento da gira. Como os planos ocultos, ele é atemporal, aquele momento que é meia hora, 40 minutos nosso, dá para fazer muita coisa no plano oculto. E no momento que termina os trabalhos, os pretos, as santas almas, voltam para Aruanda na passagem da cruz. Então eles sobem através da cruz para novamente voltar num outro dia e ajudar aqueles que estão perdidos ainda no seu momento evolutivo. Então, uma pequena história para mostrar a importância de um cruzeiro das almas num terreiro de Umbanda. Obrigado a todos, e agora nós vamos passar